Estamos na Semana do Livro e da Leitura. Meu nome é Júnior Lourenço, sou bibliotecário e escritor e venho conversar com vocês também sobre meu livro A Poção Mágica e Outros Contos. Mas, antes disso, eu venho falar um pouquinho sobre minha trajetória, sobre o processo de escrita, sobre os caminhos para a publicação, também sobre escrita e biblioteconomia. Tá? Meu nome, como disse, é Júnior Lourenço e o meu chamado para escrever veio em 2002, quando, andando pela rua, eu vi um cachorro morto, né? E vi que as pessoas passavam por ele com indiferença total. Pensei, por que não escrever essa indignação, colocar essa indignação para fora, né? Eu mesmo tentei encontrar, né, um jornal para tampá-lo, mas não havia ninguém se dispondo a fazer isso e as pessoas transitavam indiferentemente. Pois é, cheguei em casa, escrevi uma crônica chamada Fatos Comuns, né? Na época, um grupo de amigos me convidou para publicá-la na fanzine deles. No entanto, o medo do julgamento me fez deixar de publicar. Não sei onde essa crônica se encontra, eu a perdi, né? Faz muito tempo. E a época passou, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e fui trabalhar como bibliotecário muito tempo depois, em 2014, em Curvelo, uma das cidades do Circuito Guimarães Rosa, né? Lá conheci escritores, contadores e contadoras de histórias, né? Tive contato com a produção escrita e eu mesmo, né, também atuei como bibliotecário, atendendo ao público, etc. E no meio desse caminho eu encontrei um livro de escrita criativa no acervo. Encontrei não, na verdade eu cataloguei esse livro. Esperei um tempo, ninguém me pegou emprestado, eu peguei. Ele se chama Você Já Pensou em Escrever um Livro, né? A autora Sônia Belotto. Li aquele livro e a partir daquele momento veio o insight, poxa, por que não escrever agora? Já que eu fiquei mais de 10 anos, né, com medo do julgamento, por que não superar essa trava? Então eu me dispus a escrever, fiz um compromisso público, inclusive, no Réveillon de 2015 para 2016, certo? No qual o meu compromisso seria escrever um livro aquele ano. Eu não sabia que isso acarretaria o envolvimento de uma carreira profissional como escritor. Comecei, né, a produzir. Talvez você conheça a plataforma Wattpad. Se não conhece, dê uma busca, tá? É uma plataforma de autopublicação para escritores e leitores, né? No Wattpad eu publiquei minha primeira obra chamada Contos Iniciais. Foram 27 contos, né? São 27 contos que abordam o encontro entre rotina e fantasia. São contos de fantasia urbana, aliás, esse é o meu gênero, né? O gênero no qual produzo, no qual escrevo. E a proposta de Contos Iniciais era criar histórias, eram minhas primeiras histórias, que, por um lado, trouxessem a fantasia, mas, por outro, também trouxesse parte do cotidiano, a parte dos personagens, as situações. Algumas histórias saem um pouco, como a Porta Azul, por exemplo, convido vocês a conhecerem. O meu Wattpad é Júnior M. Lourenço, vou deixar aqui, tá? E nesse caminho, pessoal, à medida que eu conhecia os caminhos da escrita, conversava com os escritores e escritoras, via as técnicas, né? E passava a escrever de uma forma mais consciente, eu realmente
percebi que sim, é uma carreira que deve ser criada e levada a sério. É uma carreira, é uma profissão como qualquer outra, que nem sempre existe aquela ideia de eu estou inspirado e vou escrever. Não, nem sempre. Há técnicas, a produção, a reflexão no processo, a pesquisa também, há o fato de escrever sem vontade, né? Esse é um trajeto, e antes de ser escritor é necessário ser leitor de livros também, é claro, né? Poxa, autores como Machado de Assis, Dostoiévski, Isabel Allende, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, pegamos autores contemporâneos também como Rafael Montes da Vida, né? Autores independentes, autoras independentes e criadores e criadoras Brasil e mundo afora. Mas também precisamos ler o que nos cerca, o ambiente e outros formatos, como HQs, né? Mangás. Nós precisamos, para criar, recorrer a diversas fontes, livros, revistas, histórias em quadrinhos, mangás, como eu já disse, séries, filmes, circunstâncias, pessoas à nossa volta, trabalhos acadêmicos e documentários também. Então, toda essa gama nos traz fontes e inspiração. Não é apenas a ideia de, nossa, que legal, veio uma ideia iluminada, o céu se abriu, caiu uma luz sobre mim, eu vou começar a escrever. Não, não é isso. A ideia pode surgir, mas o processo de construir a história requer essa etapa, buscar outras fontes, pesquisar, entender técnicas, certo? E um relato que eu tenho, por exemplo, é o do próprio livro A Poção Mágica e Outros Contos, tá? Eu vou falar sobre ele mais adiante, mas um pequeno flash forward é o seguinte: eles foram escritos, os contos, com base numa temática que envolve o encontro entre o dia a dia na cidade ou temáticas a qual a instituição cidade está envolvida com o fantasioso, o fantástico, o inusitado. Imagine, por exemplo, se... Vamos supor que você tem um cachorro, não sei se você tem, mas imagine se um cachorro te dá um conselho, e um conselho importante para a sua vida. Essa é uma questão que talvez poderia acontecer. Seria muito interessante se nós ouvíssemos o que eles têm a dizer, né? E entendêssemos. Mas esse processo ele não foi aleatório. Vou sentar sobre um cachorro que deu um conselho para alguém. Não. Foi proposta de escrever a partir da leitura de outros autores, a partir de determinadas situações diárias. Tudo isso, todo esse mosaico constrói uma história, né? Eu falei de uma história minha, mas pode-se envolver histórias de outros autores também. De outros autores, outras autoras, vale muito a pena consultar, tá? E eu escrevo. Por que eu escrevo? Porque é uma forma de levar uma mensagem, de, junto com a leitura, ajudar as pessoas a se entreterem, por um lado, mas também a quem sabe com aquela mensagem
ajudar alguém a ter algum insight, a pensar, a fantasiar um pouco, a sonhar, por que não ter uma ideia também a partir daquela fantasia, daquele sonho, daquela proposta? Né? Essa é a motivação para se escrever, da minha parte. Né? E o ato de criar histórias é algo muito interessante, gente, porque não é assim aleatório. Por exemplo, eu vou sentar aqui, vou escrever uma história, vai sair hoje. Pode ser que aconteça isso, já aconteceu comigo, inclusive. Mas não é só isso. É necessário ver um caminho pelo qual os personagens envolvidos estão andando. Um caminho pelo qual os personagens estão andando, as situações que eles, principalmente o protagonista ou protagonistas, devem resolver. Né? Checar a coerência da história. Vamos entrar em papo um pouco técnico aqui, gente, não tem jeito. Checar a coerência da história, checar se um personagem que apareceu em determinado momento, um objeto, qualquer coisa, né, tem alguma coerência para ser usado ou reaparecer adiante, porque nenhuma história, pessoal, é desperdiçada. Não há histórias em que as palavras são ditas à toa. Se, por exemplo, essa garrafa de água aqui, ela é citada em determinado momento de uma história, pode ter certeza. Vou beber um pouco de água. Pode ter certeza que ela vai ser usada adiante, ou ela vai ter uma importância na história, tá? Então, o ato de escrever não é aleatório, requer pesquisa, requer autoconhecimento, requer estratégia, né? E o tema, né, do nosso encontro aqui é leitura, magia, fantasia. Por que eu, Júnior, escolhi esse tema, escrever sobre magia, sobre fantasia? Porque o nosso cotidiano, a nossa rotina é cheia de magia, cheia de fantasia. Quantas vezes você talvez já andou e já teve alguma coincidência, alguém te disse algo que te fez pensar e ter uma ideia, ou alguma coisa inusitada aconteceu, sei lá, você tropeçou e encontrou algo que poderia te ajudar. Quantas vezes, né, alguma pessoa desconhecida chegou, te disse alguma coisa, foi embora, você nunca mais viu aquela pessoa, mas aquelas palavras ficaram em sua memória e te ajudaram a pensar sobre alguma coisa. Né? Então, eu escrevo sobre magia, sobre fantasia, por este motivo, porque ela está presente no cotidiano, no dia a dia, na rotina, né? Às vezes nós não enxergamos, mas ela está. E é claro, né, que as características do gênero fantástico, elas envolvem, é lógico, a presença de personagens inusitados, né? No cotidiano, por exemplo, imagine você encontrar, eu não sei, né, se você que me assiste já ouviu falar dessa pessoa, mas aqui em Minas, pelo menos, né, em Belo Horizonte, existe muito a lenda do Homem do Saco. Imagina se você encontra na rua o Homem do Saco, né, o cara que era um mendigo, fedorento, etc. e tal, que os pais falavam para as crianças: comporta, o Homem do Saco vai te levar. Imagine se você encontra essa pessoa que te fala de um gênio da lâmpada que pode resolver algo que você deseja muito para a sua vida. É inusitado, não é? Mas pode ser uma questão fantástica.
no cotidiano. Poxa, quantas vezes, né, pode-se estar em um emprego, em um trabalho, em uma ocupação da qual não se goste, quantas vezes pode-se estar em uma situação qualquer desagradável e queira alcançar algo melhor. E de repente você pode encontrar alguém, às vezes uma pessoa na qual você não acredita, você até subestima no primeiro momento, a pessoa te fala algo que pode te levar à realização de um desejo, né? Mas, como eu dizia, esse é o motivo, né? Promover o encontro entre o dia a dia e elementos fantásticos que podem nos fazer sonhar um pouco, que podem nos fazer ter novas ideias, né? Essa é a proposta, né? E eu gostaria de aproveitar isso para falar sobre o meu livro A Poção Mágica e Outros Contos, né? São 6 histórias que foram pautadas por esse propósito de encontrar magia, fantasia e cotidiano, né? De uma maneira às vezes sutil, às vezes não tão sutil assim, tá? No meu livro você vai encontrar 6 histórias que são a poção mágica, tá? Compartilhamento. Nós estamos na época de redes sociais, inclusive eu peço que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas ouvirem essa mensagem, se ela fizer sentido para você, tá? Nós também temos uma história chamada A Festa, mas não é o tipo de festa que você pensa, tá? Nós também temos o colar. Imagine quantas pessoas não ganham, né, de um familiar, de um ente querido, um objeto importante, um presente. E às vezes passa a usar como se fosse proteção. Pense nisso. Nós também temos os protetores da floresta, né? Nós estamos numa época em que o meio ambiente é desafiado, passa por vários problemas, né? E é uma alegoria, é uma história bem divertida, mas não tanto assim, que dialoga com essa questão ambiental e também com a nossa mitologia, o nosso folclore, tá? Vocês vão encontrar alguns personagens do folclore brasileiro nesse conto. Vai ser muito gratificante, tá? E também existe a história O Homem que Vê. Imagine se você, que está aí na minha frente, me assistindo, visse coisas que as outras pessoas não enxergassem, tá? E se de repente esse ato te fizesse as pessoas olhar para você de uma maneira um tanto estranha, no mínimo, tá? Então, são contos que promovem um encontro entre o inusitado e o real, certo? O fantástico, o cotidiano, tá? E traz essa proposta, certo? Eu convido vocês a conhecerem essa história. Ela está publicada na Amazon, certo? Ela é uma publicação que pode ser lida no Kindle, mas também no celular, no computador, se você tiver o aplicativo Amazon Kindle. Eu te convido a conhecer A Poção Mágica e os Outros Contos, a ver como, no dia a dia, às vezes em situações corriqueiras, como enfrentar um horário de pico agitado, conversar com amigos, ou ter que cumprir um prazo, né? Como nisso, em situações dessa natureza, você talvez possa encontrar
alguma magia, alguma coisa que geralmente na correria que temos hoje no cotidiano nós não conseguimos ver, né? Eu te faço esse convite a conhecer a Poção Mágica e outros contos, inclusive 2 histórias dessas 6 se passam na minha amada terra, Belo Horizonte, certo? Se você quiser conhecer BH, né, principalmente a região central, eu te convido a ler essas 2 histórias que são A Festa e O Homem que Vê. As 2 se passam em BH e eu dou spoiler? Não, não vou dar esse spoiler. Eu vou deixar para que você assista, tire suas conclusões e me procure, tá? O meu Instagram é escritor Júnior M. Lourenco. Eu vou deixá-lo registrado aqui, tá? É uma honra a sua presença, é uma honra poder participar desse evento na Federal de São Carlos. E eu digo, pessoal, conheça a literatura nacional, conheça autores nacionais contemporâneos, dê uma olhada em obras de fantasia também, tanto nacional quanto estrangeira, que vocês vão ver que esse gênero tem muito a oferecer e às vezes é mais do que efeitos especiais, monstros, fadas, gênios, bruxos e seres assim, né? Vai ser algo que pode entreter você e também te levar a pensar em diversas possibilidades, tá bom? Bom, é isso. Fico por aqui, tá? Vai me seguir no Instagram, dê uma conferida nos conteúdos. É uma honra, certo? Inclusive, há um novo projeto no Instagram. Todo dia há um story com um número e uma frase ligada a esse projeto. Vai ser uma honra que você percorra esse caminho comigo. Vá ao Destaque Caminho, dê uma conferida, certo? Hoje, né, no dia 29, Dia Nacional do Livro, eu te convido a ser leitor, a ser leitora, seja de A Poção Mágica e Outros Contos, seja de outra obra. Sente, leia um pouquinho a cada dia, 2 páginas, 3 páginas, e ao longo do tempo você vai perceber que aquilo vai te fazer falta, certo? E se você já é leitor, já é leitora, compartilhe suas experiências com outros leitores, leve outras pessoas a se tornarem leitoras, convide-as, né? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de mais gente lendo, conversando sobre livros, conversando sobre histórias, seja em livros, em séries, em filmes, em HQs, em mangás, em outros formatos, porque as histórias que contamos e ouvimos nos levam a novos mundos e a novos caminhos. Bem, é isso. Agora eu realmente fico por aqui. Me despeço, eu te agradeço por seu tempo e lembre-se de uma coisa: entre rotina e fantasia uma história se cria. Um grande abraço, tchau e um excelente 29 de outubro para você.